Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do segundo Ciranda Diálogos em Hemofilia. O meu nome é Andréia Taborda, eu faço parte da diretoria da Associação Paranaense dos Hemofílicos e hoje o tema vai ser sobre fisioterapia, movimento, um tema muito importante para a gente aprender coisas e para a gente desvendar talvez algumas coisas que não sabemos muito bem, alguns mitos, tá? Esse é o nosso tema. E eu tenho aqui os nossos convidados. O Álvaro Wolff, que é fisioterapeuta, professor, tem muito estudo na área, tem um livro chamado Ortopedia e Fisioterapia em Hemofilia, com o Dr. Luciano Pacheco. É um parceiro da PH já há muitos anos, trabalha com os hemofílicos, né? Tomou essa causa aí da hemofilia e trabalha nesse sentido junto à nossa comunidade hemofílica. E tenho aqui também o paciente, né, com a gente, o Alex Aoyama, é assim que fala? Que ele tem hemofilia B grave, né, convive com essa doença há muitos anos e tem muita história para contar, muita experiência para compartilhar, tá bom? Então vamos para o nosso 6º episódio. Eu quero começar já, pessoal, abrindo uma chamada, né? Eu comentei sobre isso agora no início, que existem, assim, mitos, né, lendas a respeito do movimento, do que pode, do que não pode ser feito, né? Por muito tempo a gente ouviu, né, as pessoas falarem que hemofílico não pode fazer exercícios ou não pode se movimentar muito, que tudo machuca, que encostou ali machuca. Ok, a gente tem que ter esse cuidado. Por outro lado, é muito estimulado entre nós a autonomia, né? A busca de qualidade de vida e de autonomia. Então, mais do que os profissionais, né? Toda a equipe multidisciplinar em ajudar a pessoa com hemofilia, mais importante que isso é ela mesma se ajudar. Então, para isso, a gente precisa saber de coisas, ter conhecimento, né? Ouvir de pacientes experientes, ouvir de professores, né? De grandes cuidadores da área, para a gente tentar aprender e, de repente, mudar a nossa forma de vida, tá? Então, eu quero primeiro perguntar aqui, Álvaro, para o senhor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, né? E como chegou à hemofilia, né? Eu sei que o senhor não trabalha apenas com a hemofilia, né, no campo fisioterapêutico, mas chegou à hemofilia, né? Como isso aconteceu, tá? E aí, Alex, em seguida, eu queria pode emendar depois do Álvaro e falar se você já precisou fazer fisioterapia. Imagino que sim, né? E como você enxerga isso na sua vida, tá? Como você vê a importância da fisioterapia na sua vida. Perfeito. Por favor. Muito obrigado pela oportunidade, é uma honra enorme poder participar com vocês desse bate-papo. A minha experiência em fisioterapia, todo o meu desenvolvimento foi voltado para a área musculoesquelética. Então, ao longo da minha formação, eu fui me especializando em distúrbios mecânicos musculoesqueléticos. Eu comecei já há bastante tempo. Eu tenho 42 anos de atividade como fisioterapeuta. Tenho uma empresa, o Instituto Wolff de Saúde Articular, onde eu presto a assistência, faço consultoria para os meus pacientes e também faço a parte preventiva e também de reabilitação. E quando a gente pensa na hemofilia, você tem um cenário que pode ter um sangramento e a pessoa com hemofilia sangra como uma pessoa que não tem hemofilia. A diferença é que a pessoa que tem hemofilia, ela não para de sangrar. Então, se não tiver o concentrado de fator de coagulação presente, essa pessoa vai ficar sangrando. Então, esse é o grande detalhe que eu acho que a gente tem que ter cuidado. Eu, logo cedo, há muito tempo, entrei na Universidade Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas, trabalhei lá no setor de ortopedia e traumatologia, junto inicialmente com a residência que era formadora de médicos ortopedistas e traumatologistas, e depois, mais tarde, na década de 2010, mais ou menos, nós fizemos a residência multiprofissional em fisioterapia. Um pouco antes disso, 1997, 98, o Dr. Luciano começou a atender pessoas com hemofilia no ambulatório de quadril e joelho do Hospital de Clínicas. E
passou a fazer convites para que eu fosse participar desse ambulatório e ver os pacientes com ele. E eu fugia sempre, porque eu tinha tanta coisa para fazer na universidade, e quando eu fui ver o que era hemofilia e estudar um pouco, né, dos desdobramentos da hemofilia, aquilo meio que me apavorou, né? Nós não tínhamos o cenário que temos hoje, onde você tem o fornecimento do concentrado de fator de coagulação. Naquela época não era assim, era complicado, não tinha dose domiciliar, por exemplo. Então o cenário que eu vi era um cenário preocupante, as pessoas com sequelas importantes, já articulações com lesões já instaladas, que a gente chama de artropatia, né? Então você via uma pessoa jovem de 20 e poucos anos com um joelho quase sem função, não tinha muito o que fazer com aquilo. E eu comecei a fugir daquilo. Eu ia lá, dava uns pitacos, falava, dava uns palpites e fugia. Mas aí chegou uma hora que não deu mais. O Luciano te puxou. Me fisgou, e a gente tem uma relação familiar, né, próxima. Ele é casado com a minha irmã. E aí, como eu queria que ele cuidasse bem da minha irmã, eu disse, não vou. Eu vou lá, né? Mas ele é muito bom, é uma pessoa 10, né, um médico excepcional, e poder ter trabalhado com ele e aprendido com ele ao longo desses anos foi um privilégio enorme, porque fez muita diferença na minha vida, apesar das dificuldades, né? E você vai conseguindo avançar. Depois até publicamos um livro junto. Foi um privilégio também poder fazer um livro de fisioterapia e ortopedia em hemofilia, com vários autores do mundo todo, pessoas muito experientes. E eu fui me envolvendo com os pacientes, percebi que eu podia fazer a diferença, lembrando sempre, né, que o protagonismo tem que ser assumido pelo paciente. Isso é sempre assim, né? É essencial, né? Estava falando com o Alex agora há pouco, antes da gente começar aqui, e o Alex estava contando algumas dificuldades que ele teve ao longo da vida como portador da hemofilia, que ele teve que, em muitas situações, bater na mesa e dizer: ei, você sabe o que é hemofilia? Você sabe o remédio que você está me dando, que isso pode ter um efeito aqui, e eu posso morrer, eu posso não parar de sangrar. Então ele teve muitas vezes que fazer isso, e não é muito distante. Aqui, ele me contou fatos aqui, próximo da região, aqui, em unidade básica de atendimento, onde você espera que um profissional soubesse o efeito deletério, né, que aquele medicamento poderia ter na pessoa com hemofilia. Então, assim... Mesmo que um conhecimento básico, né? Então, a educação dos profissionais de saúde, ela é muito importante. Mas a educação da pessoa com hemofilia, da família, ela é fundamental. Porque são os agentes realmente que vão colocar para as pessoas o que é a hemofilia. A gente estava comentando há pouco, é uma doença rara. O número na nossa região aqui é pequeno. Paraná, 900 pessoas. Curitiba, região metropolitana, 450 pessoas. Então, os profissionais de saúde normalmente não se interessam. Você comentou, né? Eu não posso trabalhar só com pessoas com hemofilia. Meu consultório tem lá pós-operatória de condições de cirurgias ortopédicas, joelho, coluna, recuperação de problemas, de coisa que tirou do lugar, que mau jeito, né? Então, e no meio disso tem a APH, grandes amigos. Eu fiz grandes amigos nesse caminho. O Luciano, né, consolidou essa relação. O José Carlos, que hoje está à frente da APH. Então, assim, a gente foi fazendo parcerias. E, felizmente, eu descobri que eu podia ajudar essas pessoas também. E, claro, elas precisam estar sempre comprometidas. Então, eu não sei. Alex, passo a bola aí, Alex. Obrigado pelo convite. A gente está trabalhando aí junto com a PH há uns 4 anos. E assim, como paciente, também faço parte dessa história. Descobri aqui, com auxílio dos profissionais da região, que nem sempre é um problema você ser um portador de hemofilia. Então, assim, a gente aprende que a gente pode viver de uma maneira mais limpa, mais clara no nosso dia a dia. Eu estava conversando com o doutor. Então, assim, o que eu mais busco hoje
pra gente, toda essa relação que nós temos é informação. Porque assim, eu vivo isso. Então assim, eu acredito que mais milhares de pessoas vivam isso e é essencial a gente fazer essa divulgação, explicar, manter as pessoas conscientes que é só questão de querer. Um momento ali, profissionais, existem profissionais que não sabem, pode ter até estudado, mas na hora que chega ali, dá um branco. Eu vivi isso muitas vezes. Então assim, e como que a gente vai falar? Mancando ou não, com dor ou não, a gente tá indo, né? Claro. Dessa forma. Não, você é um sobrevivente, Alex. Você passou por momentos difíceis. Dos. E o fato de você ter a informação, você ser o portador da informação, ajudou. Foi a diferença entre a vida e a morte. Sim. Você ter permanecido vivo e estar aqui hoje para poder contar a tua história é porque você sabia o que podia ser feito com você e o que não podia. Sim. E isso é importante. O paciente não pode ficar inibido, ele tem que ter esse conhecimento. Então, é nosso papel, profissionais de saúde, né, passar essa informação para as famílias, para os pacientes. Eu gosto muito, né, de uma metáfora do fogo, né? A hemofilia e o fogo. O que o fogo tem a ver com a hemofilia? Então eu sempre brinco assim, né? O que é o problema do hemofílico, né? Então ele não coagula, falta o concentrado de fator, falta lá aquele fator, aquela proteína que desencadeia a cascata da coagulação, que faz parar de sangrar. Então, como é que para de sangrar? Tem que infundir o concentrado de fator. Essa é a primeira providência. Então, frente a um sangramento, que pode ser numa articulação, pode ser num músculo, é menos comum cerebral e outras questões assim, pode ter esses sangramentos. Mas o que a gente vê no dia a dia, e eu como fisioterapeuta experiencio, é o sangramento muscular e o sangramento articular. E quando você tem um sangramento desse, é como fogo, fogo no mato. Quando o fogo aparece no mato, o que você tem que fazer? Apagar o fogo, o mais rápido possível. Por que você tem que apagar o mais rápido possível? Porque se você demorar, vai aumentar a área queimada. Vai envolver muita área, vai queimar muita planta. E depois você vai ter que correr atrás desse estrago. E ali, daí, para você refazer aquela floresta ali, vai demorar muito tempo. A recuperação é muito mais lenta, muito mais longa. Do que quando você já faz na hora. Faz a lesão. Aconteceu ali a lesão, faz a profilaxia, já vai ajudar em 80% da recuperação. Assim, hoje com a gente podendo ter a dose em casa pra gente fazer a profilaxia, evita muito, muito mesmo assim, questão de danos irreversíveis. Exato. Que pessoas mais velhas têm lesões no joelho, tornozelo, articulações em geral, que não deviam ter, porque bateu, porque torceu, porque caiu ali no momento. Então, assim, hoje a gente vive num cenário muito melhor. A informação chegou, o medicamento chegou, está acessível a todos nós hemofílicos. Então, assim, eu acredito que é isso que a gente tem que manter. O fogo nesse sentido, entendeu? E controlar todas as pequenas chamas que vêm se espalhando. Sim, com certeza. Então, você tem que sair imediatamente e fazer a infusão do concentrado de fator que você tem em casa. Então, isso é a primeira medida. Exato. Toda pessoa com hemofilia, todo familiar, se a pessoa não consegue fazer a infusão, porque ela é menor, porque ela tem medo, ela não fez um treinamento, alguém da família tem que estar treinado. Ou se alguém não está treinado, então tem que estar próximo de uma unidade básica de saúde, onde já conhece o paciente, já sabe que ele tem hemofilia. E o paciente sai de casa com o remédio, ele sai de casa com o fator na bolsa, chega lá, apresenta na unidade, e aí vai já vir um profissional ali, vai fazer a mistura e vai fazer a infusão. Então essa providência, ela é fundamental. É como a água que você vai jogar no fogo e vai debelar o fogo na hora. E você vai diminuir a área queimada. Então o estrago na interrupção do sangramento, ele é primordial para que você tenha uma lesão menor, para que não deixe, como você comentou agora, Alex, sequelas. Sim. Porque quanto mais tempo o sangue ficar dentro da articulação, nós vamos ter as consequências disso. Álvaro, quando a gente pensa em fisioterapia, muitas vezes vem a ideia apenas de recuperação pós-lesão.
né? Mas eu imagino que a fisioterapia, né, não só para hemofilia, mas a gente está falando especificamente disso aqui, ocupa um papel muito mais amplo, né, na vida do paciente. Como, então, que a fisioterapia pode entrar no tratamento como um todo para esse paciente? Porque você tem 2 momentos, né? Um momento lá que é o incêndio, né? O fogo. Então é uma crise, é um sangramento. E aí o tratamento disso é o concentrado de fator, você proteger aquela articulação, aquela região que está sangrando, tirar a carga. Se fosse um cotovelo, você colocaria numa tipóia, colocaria um gelo na articulação durante 10, 15 minutos para baixar a temperatura, porque fogo produz calor. Então aquele entumecimento, aquele aumento de volume, aquela pressão que o paciente sente na articulação, ele pode utilizar o gelo, protege a pele com uma camiseta de algodão velha, coloca um pacotinho de gelo em cima e não excede 15 minutos. Mais do que 15 minutos pode fazer lesão nervosa. Esse gelo fica contínuo por 15 minutos ou dá aquela tiradinha? Fica por 15 minutos, tá bom? Tá. Cotovelo, joelho, tornozelo, você põe em cima ali, envolve que nem uma panqueca, né? Quanto mais você envolver ali a carne naquele rolinho, melhor vai ficar. Então você envolve a articulação no gelo e deixa os 15 minutos. Deu 15 minutos, você interrompe. Dali a 1h30, você pode refazer a aplicação. Isso nas primeiras 6 horas é muito importante. Tem um impacto muito grande na redução dos efeitos do sangramento. Porque ajuda também a cessar, diminuir, faz vasoconstrição. Depois disso, dali para frente, se você pegar lá a Federação Mundial de Hemofilia, existe a Federação Mundial, existe a Federação Brasileira e existe a Associação Paranaense de Hemofilia. Então existe um organismo, uma organização mundial que se preocupa com as pessoas com hemofilia. E lá tem uma publicação importante que todas as pessoas, todas as famílias que têm pessoas com hemofilia deveriam ler esse guia. Pode ser que não entendam alguma coisa ali, mas de um modo geral, o guia traz informação de qualidade e que é acessível, a pessoa vai conseguir compreender. Então eu acho que isso é bem importante. E fala dessa questão, disso que nós estamos falando aqui, desse cuidado, dessa proteção, né, para que o sangramento não continue. Então isso é uma questão, tratar o sangramento. Tem que parar o sangramento para que o efeito deletério, né, a consequência ruim da presença do sangue dentro da articulação se perpetue, destruindo a articulação. Ocasionando desgaste, né, da articulação. Porque o sangue dentro da articulação, o sangue não faz parte da articulação. Isso. Dentro da articulação você tem líquido sinovial, que é como se fosse uma clara de ovo que lubrifica. Lubrifica a articulação, ajuda no movimento. Quando o sangue entra ali, ele muda esse líquido. E vira uma confusão. Faz não é o lugar dele, né? Não é o lugar dele. Faz uma resposta inflamatória e os tecidos vizinhos adjacentes vão se comprometendo, vão se enrijecendo e isso produz um imobilismo. Sim. A pessoa não consegue mais mexer aquela articulação. Vai gerando a famosa limitação. Vai gerando uma limitação, uma incapacidade funcional. Professor, e isso também na musculatura? Também na musculatura. A gente pode ter o sangramento no músculo, que é o hematoma, que a gente chama de hematoma, que é também... Porque quando rompe o vaso, o sangue sai do sistema. O sangue circula dentro de um sistema, dentro dos pequenos vasos, ou grandes vasos. Ele circula ali, nas veias e nas artérias. Quando rompe, ele invade tecidos que ele não deveria estar ali. É o famoso roxo, né? É o roxo. Boa. Boa, Alex. Isso, é onde você fica roxo, forma aquele hematoma. Então, até que isso se refaça e seja reabsorvido, por isso que interromper o mais rápido possível, melhor. Menos sangue extravasado, menos sangue difundido, por um lugar que ele não deveria estar. E se não colocar o gelo, né, aí faz a vasodilatação, né, porque já está quente, vai expandir, né, os vasos se expandem, aquilo se torna maior ainda, o problema só aumenta, o fogaréu só aumenta, né? O fogo e o por gelo... si só esquenta. Isso. E faz mais vasodilatação. Por isso, resfriar, para conter. E deixar imóvel, manter uma contenção limitando aquela movimentação naquela área.
igual o músculo. O músculo dói quando acontece esse rompimento. Que começa, tipo, queimar. Então, assim, acontece de os primeiros passos ser os mais importantes. Que evita algo muito maior que não precisaria acontecer. Independente do tamanho dessa... Uma consequência, né? Isso. Você pode ter uma consequência que depois vai trazer um prejuízo tão grande e difícil resolver. Que seria, de repente, em determinados casos, facilmente remediada se a pessoa fizesse um procedimento simples, que é colocar o gelinho que tem dentro de casa. Né? Dá preguiça, Isso, né, gente? tirar a carga, levantar a perna, levantar o braço, proteger, às vezes usar uma bengala, uma muleta. É necessário, dá preguiça, né? Porque tudo que sai, assim, do nosso cotidiano, qualquer coisa que vem e muda um pouquinho, né, pessoal, é normal acontecer isso, mas é necessário fazer. Né? Melhor ali de 1h30, de 2 em 2 horas, fazer esse procedimento que é meio chatinho, sei lá, liga uma TV, coloca um vídeo, conversa com alguém, vai lendo um livro e coloca o gelinho. É melhor fazer isso, né? E depois ter um ganho, ou então não ter algo tão ruim, né? Que pode acontecer como desdobramento, do que a pessoa não faz nada e depois dá ruim. Né? Melhor desacelera mudar um no imediato. Isso. Para não ter uma consequência definitiva. E sempre procurar o seu médico, né? Hematólogo, o seu fisioterapeuta, a especialidade que couber no momento. Assim, nunca deixar essa parte faltar. Que é igual pra gente como hemofílico, muito disso acaba sendo permanente. Então assim, só foi uma dorzinha, fiz um gelinho aqui, daqui a pouco tá tranquilo. Não sentiu? Não sentiu na hora, mas depois a longo prazo, ao que você esticava o braço 100%, tá 80%, 70%, os dedos. Então, assim, é importante ter essa consciência que a gente tem essa limitação. Ou para na hora, ou para depois, a longo prazo. Eu ia comentar mesmo, Alex, que assim, uma coisa é a pessoa que tem a coagulação ali, ok, 100%, se machuca de vez em quando, precisa do gelinho, precisa ter essas restrições de vez em quando. A outra é quando a pessoa convive com hemofilia e toda hora isso acontece. Sim. Né? Então, é difícil. É chato, mas nem tudo é maravilha, né? Não. E a gente tem aqui o Alex, que é um paciente que convive com isso e tá dizendo, gente, é possível, dá pra ser feito, é possível, dá pra fazer, a capacidade humana de adaptação é muito grande. Então, se a gente adicionar, né, acrescentar uma nova, um novo hábito na nossa vida, isso vai se normalizar e não vai nos prejudicar, né? É chato, é difícil não, é chato, né? Mas é necessário, tá? É necessário e muito, muito benéfico para a saúde, tá? Mas eu queria só comentar, importante que as pessoas saibam que a diferença entre a pessoa que tem hemofilia e que não tem. Então você pega uma pessoa que não tem hemofilia e vai lá e faz uma torção forte na calçada do tornozelo. Não tem hemofilia. E a outra que tem, faz a mesma torção na calçada. As duas precisam fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é que a pessoa que tem hemofilia, ela precisa fazer a infusão do concentrado de fator. Imediatamente, o mais rápido possível, e aí cuidar para que o sangramento cesse. Então, 72 horas, 3 dias, tem que cuidar. Sim. Todo mundo tem que cuidar. Quem tem e quem não tem hemofilia. Depois do desdobramento, se a pessoa com hemofilia cuidou, cessou o sangramento, a recuperação dela vai ser semelhante à recuperação da pessoa que não tem hemofilia. Pode demorar, mas vai ser a mesma recuperação. As coisas que a gente vai ter que fazer e o paciente vai ter que fazer são as mesmas. Pode ser que só o paciente com hemofilia tenha que manter um regime de utilização de concentrado de fator, que daí o hematologista, você vai conversar com o hematologista, vai dizer, não, eu quero que você faça tantas unidades, porque as variáveis aí, né, tem a diferença de peso entre as pessoas, a diferença de gravidade, qual é o grau de sangramento ali, onde é o sangramento, é no músculo aqui, no ilho-psoas, que é um músculo que está aqui no abdômen, assim, escondido no quadril, lá dentro. A pessoa não vê, né, que nem vê a musculatura do antebraço. Então, às vezes ele está sangrando lá dentro e esse sangramento persiste, continua, e isso pode criar um volume de sangue tão grande que pode comprimir o feixe vasculo nervoso da perna, da coxa, e a pessoa ficar sem sensibilidade e perder força muscular. Então, pode se tornar uma situação grave.
Uma coisa que poderia, desde o princípio, se fosse conduzida do modo correto, ser evitada. Caramba, ó, gente, professor ensinando a gente, tá? Lesionou, faz gelo, repousa, busca ajuda, aumenta a quantidade de fator, busca ajuda do hematologista. Não fica sozinho em casa sem fazer nada, tá, gente? A gente tá aqui pra isso, pra se ajudar. Manda uma mensagem pra alguém vai te animar. No outro dia é você que vai ajudar a pessoa e assim a gente vai caminhando. Alex, sobre isso ainda, né, dessa coisa da lesão, né? Você do ponto de vista, assim, de paciente. Já aconteceu de você sofrer uma lesão e depois disso, consciente ou inconscientemente, você ficar com medo de utilizar determinada articulação ou musculatura? Fiquei. Eu tive um acidente e machuquei meu joelho. Fiquei por 7 meses com ele imobilizado para recuperação. E depois que eu tirei o gesso, tirei o tensor que eu estava usando, eu ficava com medo de pisar e fazer o movimento da perna. Por falta de força ou aquela sensação de desconforto. Até eu conseguir novamente fazer fisioterapia, confiar na força que a perna tinha, ela não dá aquela falhada. Então isso é normal, tá? A mão, tipo, eu tenho muita dor na mão, nas articulações da mão. Tem hora que a mão fica fraca. Por quê? Provavelmente está tendo um pequeno sangramento. Profilaxia é para isso que a gente faz. Então, assim, tem hora que pega, mas você sente que não tá firme o suficiente. Aí você tem que vir aí dar uma aquecida na mão e falar, não, agora vai. Dá para segurar, dá para fazer. Então, assim, isso é normal. Vai muito do paciente saber as limitações. Porque, assim, você sabe, você entende. São duas coisas que tem que estar junto. Entendo que o meu joelho pode estar fraco, então dá aquela esquentada, testa ali, pra você não gerar um medo permanente. Porque assim, eu, desde que criança, me machuquei muito, muito mesmo, tive muitos casos e assim, aprendi que vai sarar, se sarou eu posso continuar. Mas pra isso eu tenho que tratar. Se eu não tratar, não vai ter como. Joelho, tornozelo, ombro, punho, coluna agora, que eu tô na fila de espera pra fazer uma cirurgia na coluna. Então assim, doutor, quando eu passei com ele com a fisioterapia, ele me indicou alguns movimentos, algumas coisas para fazer no repetitivo para mim poder ganhar força, confiança. Então, assim, isso ajuda muito. Então, o importante é sempre estar focado nas suas limitações e o que você pode e o que deve ser feito para você continuar. Sim. E Álvaro, o senhor percebe, assim, nos atendimentos, esse medo das pessoas de utilizar de novo o corpo? E aí, como que o senhor lida com isso, né? Para fazer a pessoa ter, novamente, uma boa relação com o movimento? A gente chama isso de cinesiofobia, né? É o medo do movimento. E, obviamente, que as pessoas que se machucam, que fazem um sangramento articular ou muscular, isso produz dor, porque aquele líquido, o sangue, sai do seu espaço e invade um espaço que não pertence a ele, e isso gera dor. Dependendo do tamanho do sangramento, muita dor ou menos dor. E isso gera medo. E um comportamento de evitação. Sim. O que é natural, é uma resposta humana natural. Isso, a pessoa, né, se retrai, ela se encolhe. Ela se retrai, porque ela não quer movimentar, porque se ela tenta movimentar, a dor acontece. E isso, se persistir, vai criar um problema, uma incapacidade funcional. Então, existe, na verdade, uma estratégia, que é aquela que nós falamos há pouco, que é a história do concentrado de fator, a utilização do gelo, e passadas 72 horas, passados 3 dias, há necessidade de começar a imprimir o movimento novamente. Porque o sangue, ok, o coração bomba e manda o sangue para o nosso organismo. Mas as articulações, os outros líquidos, que a gente chama de homeostasia, que é o equilíbrio dos líquidos, a distribuição dos líquidos no corpo, depende da variação de pressão, da troca de posição. Você precisa trocar de posição, você precisa fazer movimento. Quando você faz esse movimento, os líquidos, especialmente das articulações, eles se difundem, eles entram na cartilagem, saem da cartilagem, trocam de posição, lubrificam todos os tecidos e possibilitam o movimento. O imobilismo, ficar parado, impede essa circulação e produz naturalmente
um enrijecimento. Uma atrofia, né? Então, se tiver sangramento no meio disso, é um fator complicador, é mais enrijecimento. Ok, então o senhor falou 3 dias. A partir do 3º dia tem que voltar a se movimentar, é isso? Se o paciente tem uma orientação clara do hematologista em relação à infusão do concentrado de fator, é previsível que no 3º dia o sangramento esteja controlado. E aí você começa então com movimentação. Aí você dá o start, você começa com facilitação do movimento. Vamos imaginar um cenário de um sangramento no joelho, Alex. Sim. Passou 3 dias, controlou o sangramento. 3 dias ele ficou andando lá meio tortinho, usando uma bengala, pegou lá uma bengala para não forçar a perna, protegeu, deitou no sofá lá, ficou vendo lá os jogos da Copa, viu todos os jogos daí, né? Não viu só o Brasil, viu todos os jogos, fez gelinho, fez a infusão, a esposa dele foi lá e ajudou e fez a infusão do quantitativo, porque ele já conhece o organismo dele, ele já sabe a quantidade de fator que ele tem que infundir. Se é 100%, se é 80%. Na dúvida, ele também pode ter um contato com a hematologista e a hematologista dizer assim, olha, Alex, não, nesse cenário aqui você tem que aumentar para tanto. Nós vamos fazer 100% da tua necessidade. Exatamente. Essa é a importância da consulta periódica da gente, nós hemofílicos. Porque é o seguinte, quando a gente vai passar novamente, mudou o cenário. Nosso hematologista vai lá, vai reavaliar, vai fazer os novos cálculos e falar, ó, você pode aumentar, diminuir ou manter o que você já está tendo. Então, assim, a importância principal é essa. Esse controle, que daí entra, é a profilaxia, né? Isso. São 2 cenários, né? Um cenário de emergência, que é um sangramento ali na tua frente, e quando você já estava bem e estava tudo bem, você não pode abandonar o hemocentro. Isso. Porque você precisa ir lá no hemocentro, pegar o quantitativo de fator, precisa falar com o hematologista. Quando tiver sangramento, fazer os controles em casa. Se você não controla, você esquece. Se você não anota, você tem o caderninho? O diário de infusão. O diário de infusão. Se você não anota ali o que aconteceu, a tua memória depois... A gente esquece, né? Claro, porque... Então, Alex, tem uma concentração de fator X que o hematologista deu no ano X, sei lá, 2025. Será que lá em 2027 vai estar a mesma coisa ou pode ser que tenha mudado, né? A importância de fazer as consultas regulares é essencial para nós hemofílicos, porque assim, igual se a gente hoje tá com 80 quilos, daqui 6 meses a gente pode estar com 70. E isso muda no nosso organismo a quantidade de fator que a gente necessita. Então, assim, eu tive 2 lesões a mais do que... Que bom que foi menos, né? Isso. De 80 para 70, né? O duro é se fosse de 80 para 100, né? Foi um bom exemplo. É sempre para menos. Então, assim, o que acontece é essa importância da gente estar consciente da informação. Nosso corpo muda. Igual, de jovem, adulto, mais velho, vai alterar, a gente vai ter que mudar a concentração, a quantidade, não só a quantidade de dias, mas a quantidade do concentrado que a gente está fazendo infusão. Então, assim, é sempre falar, tenho agenda, sigo ela. Eu tenho daqui 6 meses marcar minha agenda, a minha consulta, 6 meses eu estar lá na minha consulta, vai passar todo novamente para fazer todo o controle para saber o que eu vou precisar fazer nos próximos 6 meses. Perfeito. Você não vai só ao médico quando você está doente. Isso. Esse é o ponto, entendeu? Essa conexão que ele está falando, essa manutenção dessa conexão é fundamental. É uma mentalidade que a gente precisa modificar aqui no nosso país, né? Que médico, né? E toda a equipe que trabalha conjuntamente, né? A fisioterapia e tal, que tem que ir só quando está com problema, só quando deu ruim, né? Tem que ir para se prevenir. E esse concentrado, né, que o Alex falou, se trata do próprio medicamento. Tem diferentes concentrações do medicamento, a mistura também. Então, de repente, você pode estar infundindo a menos ou a mais, né? Quem vai saber disso é o médico hematologista, por isso a importância, frisamos mais uma vez, a importância de consultas contínuas, consultas periódicas, mesmo que seja difícil, né, o deslocamento, a movimentação, de novo aquilo, é algo que foge, né, do nosso dia a dia, tenho que ir para consulta, tenho que... Precisa, né? Precisa e vai ser bom porque vai prevenir problemas que lá na frente vão gastar mais tempo, dinheiro, dor de cabeça. Tá bom? Tem que mandar uma mensagem positiva para o cérebro.
Que bom que tem essa possibilidade e eu estou indo lá cuidar da minha saúde. Então, eu vou lá para cuidar da minha saúde. Eu quero que ela continue em alta e não em baixa. É isso. Igual ser hemofílico, né? A gente não pode deixar de ser hemofílico amanhã, porque eu tenho um compromisso. Sim. A consulta com o hematólogo, com o ortopedista, o fisioterapeuta é a mesma coisa. Eu tenho que colocar isso no meu dia a dia. Se eu preciso, isso é essencial para o futuro, tem que acontecer. Fazer a profilaxia é a mesma coisa. Eu preciso de 20 minutos, meia hora para fazer a minha profilaxia, é 20 minutos que eu preciso. Esses dias eu fui preparar o Emicizumab, né, para o meu filhinho, os 2 tubinhos lá. E até compartilhei isso no meu Instagram. Não que tenha muita gente para ver, não tem quase ninguém, mas eu compartilhei porque quando vem o pensamento, vem a coisa, a gente quer passar pro papel, né? Ou pra mídia. E eu tava muito cansada, eram 10 horas da noite, né? Eu já tava cansada, eu tinha feito muita coisa naquele dia, como de habitual. E eu pensei, ai, gente, vai ser aquela história de novo, né? Meu marido segura, porque tem um jeito certo de segurar. Ele fez o treinamento de como segurar, eu fiz o treinamento de como aplicar. E, mas vai ser difícil, porque ele é pequenininho, 3 aninhos, vai ter aquele chororô, aquela briga, ele enrijece os músculos, porque ele é forte, aquele menininho, muito forte. Então, dói mais pra ele, claro, porque ele se enrijece todinho. Sim. Aí eu pensei, gente... Eu parei e pensei bem isso, professor, que o senhor falou. Eu parei assim, olhei os tubinhos e falei, gente... E eram lindinhos, uma tampinha rosa, uma azul. Falei, gente, que coisa boa que eu tenho isso aqui na minha casa. Não é só pelo custo dele, que é altíssimo. Sim. Né? Não é apenas por isso, que eu não teria condição de arcar com esse custo. Mas não é só isso. Tava ali dentro de casa, eu já sei aplicar. Assim como o fator, né? Cada medicamento com a sua função, ele vai proteger, né, o meu filho. Aí eu pensei, gente, graças a Deus que eu tenho isso ali. Ao invés de só eu me vitimizar e reclamar, mesmo que dentro de mim, né? Às vezes a gente não expõe, não fala, mas dentro de nós a gente tá... que chato e tal. Vamos pensar no positivo, na coisa boa, né? Existe medicamento, existe fator... Saber que ele vai estar protegido por um prazo maior. Existem os médicos, existe o acesso. Claro que não é igual para todo mundo, mas a gente trabalha em favor disso, né? Para ser cada vez mais acessível para todas as pessoas, né? Então, que a gente possa ser também agradecido. Mas é um ponto importante, Andréia, esse, né? A gente sabe do problema, é um fato, né? A hemofilia é um fato. Algumas pessoas têm hemofilia, mas hoje a gente tem um cenário bem mais favorável e existem alternativas que são seguras. E esse cenário que você pintou, num dia frio como o de ontem em Curitiba, 3 graus de manhã, você dentro de casa, você, teu marido e teu filho, e você poder fazer a medicação em casa. Sim. Que é intradérmica ainda, não nem precisar puncionar. Então, assim, é um cenário que, eu entendo isso. Sonho. Melhor seria se não tivesse nenhum problema. Claro. Sim. Esse seria o cenário ideal. A gente não quer que ninguém tenha problema nenhum. Mas o fato é que quando existem os problemas, felizmente hoje, uma boa parte deles tem solução. Então, voltando lá naquela questão do movimento... A pessoa assume aquela situação de ela se acovarda, porque ela tem dor, e isso entra num círculo vicioso. E é isso que a gente tem que cortar. Eu queria perguntar especificamente sobre isso para vocês dois, né? Como equilibrar a questão da proteção? Tem que se proteger, tem que ser prudente, mas não pode ser amedrontado ao extremo. Né? Tem que ter esse desenvolvimento também, que na prática do que a gente está falando aqui é o movimento, é não ficar parado, não ficar com medo de usar o corpo, porque o corpo foi usado para se movimentar, né? Sim. Como encontrar esse equilíbrio, professor? Tecnicamente falando, nós usamos o que a gente chama de modelo inflamatório. Toda vez que você tem um sangramento, eu comentei isso, né? A pessoa com hemofilia e a pessoa sem hemofilia, ambas têm o mesmo sangramento. A mesma lesão tecidual está presente no organismo humano. A diferença é que no organismo da pessoa com hemofilia, falta o fator de coagulação. Ok? Vencida essa dificuldade, você foi lá e olhou para o teu filho e disse, eu amo meu filho e por isso eu vou fazer
o remedinho que ele precisa. Mesmo que ele O sacrifício derrube uma lágrima porque acha que o pai e a mãe, ele não consegue compreender aquilo, por que meu pai e minha mãe estão me segurando aqui, me contendo, para me dar aquela picada que é tão dolorida. Né? Sim. Mas é necessário fazer aquilo. E a gente explica pra ele de pequenininho. Sim. Ó, filho, é isso aqui que deixa você brincar, né? Vai ser bom pra você. Você tá gerando consciência pra ele como um futuro adulto hemofílico. Porque assim, ele sabe que ele precisa daquilo, igual ele precisa beber água, tomar um banho, escovar os dentes, estudar, trabalhar. Uma coisa normal. Ser hemofílico não torna você diferente. Sim, exatamente. Essa é a exatamente. Então, assim, você é normal. O doutor deu o exemplo que é o mesmo problema que você tem que outra pessoa Eu tem. também tenho. Então, Eu também tenho. A diferença é, igual, tem gente que tem enxaqueca e tem gente que não tem. Eu tenho. Você sabe o que você tem que fazer para não ficar com aquela coisa recorrente. Então, assim, gente... Tem que usar o remédio, tem que usar o normal. concentrado de Isso. fator para parar de sangrar. Pronto, acabou. A Vai minha filha reduzir. chorava quando a gente preparava a mesa, como eu tomo uma dose alta, são três seringas. 3.500 unidades. Isso. Ela perguntava, pra que tudo isso, papai? Aí via o sangue no scalp, né? Falei, porque o pai tá tomando remédio. Mas aqui em casa, aí o pai não precisa sair, pegar o trânsito, ir lá no hemocentro e tomar. Tô aqui com você, A gente tá filhinha. aqui, você tá vendo? Então, assim, é consciência. Ela sabe que eu sou e isso não é um problema pra ela. E ela Claro. fica se aplicando. Sim, Claro. minha esposa faz e ela vê, tá ali do lado. Filha, só não encosta. Fica um pouquinho... Hein, Alex, imagine se você faz um drama para tua filha e você se apavora e que tua mulher vai fazer e você faz um Mas, cenário. No nosso caso... O que você vai ensinar para as tuas filhas? Isso. E tipo assim, ela, pai, dói. Tem casos que acontece de escapar a veia. Normal. E o importante é você estar forte. Ele fala, não, pode furar de novo, continua, procura a veia. Incomoda? Incomoda. Dói. Um pouco. Quando escapa, o fator entra na pele ali, Queima. queima. Só que assim, se eu falar pra ela, eu ficar fazendo drama como pai e como hemofílico, o que eu tô transmitindo? Então assim, eu tô sonhando, dói, filha, mas isso daqui nada que não doa menos que o meu joelho. Ou que o meu ombro doa. Então assim, isso é pro pai poder ir pro parque com você e a gente andar de bicicleta. Então assim, eu tenho que estar ali firme e mostrar pra ela que eu sou Claro. o exemplo pra ela naquele momento. Levar coisa mais leve, né? Quando ela vai tirar sangue, pai, você vai comigo? Vou, segura minha mão, seguro. Foi, faz ali. É igual você faz, né, papai? Só que você tá tirando o sangue, o papai tá aplicando o remédio. Mas é o mesmo. Então, assim, ela associa e vê que aquilo não é um problema. Claro. Não é prejudicial a ela. Porque as crianças aprendem o que vivem em casa, com os Exato. pais, com os irmãos. E a gente, então, tem um papel muito importante. Quem tem criança como você, André, você tem que ter uma atitude e ficar realmente tranquila. Sim. Ter esse pensamento mesmo, que é isso que você disse. Está no conforto da tua casa, fazendo um bem pro teu filho. Então, se você tiver calma e teu marido estiverem calmos, os dois, a energia é boa. Sim. E o teu filho acaba entrando na energia de vocês. Sim. Não é uma energia de pânico que a criança começa a entrar em desespero. Então, eu acho que esse é um aspecto bem importante. E a gente... nós começamos a falar de novo de outra coisa, mas a gente usa tecnicamente o modelo inflamatório para tratar da lesão tecidual. O sangramento. Qualquer lesão tecidual. Se você faz uma contusão, pode ter sangramento. Contusão é uma pancada. Se você faz um estiramento, faz um movimento além do que poderia, é um estiramento. Aquele músculo estira além do que deveria e pode romper algumas fibras e sangrar. Sim. Você pode fazer uma torção. Você estava andando na calçada e virou o joelho. Não foi um acidente atropelado. Não, torceu o joelho, faz uma torção. É um movimento próprio, intrínseco do joelho que vai além do limite, pode produzir um sangramento no joelho. Tanto na pessoa com hemofilia do que como sem hemofilia. O desdobramento vai ser o mesmo. Esse tecido vai ter que parar de sangrar. Então precisa parar de sangrar, é o fogo. Temos que resolver o fogo. Fator de coagulação, resfriamento, gelo, proteger O repouso, né? repouso daquela articulação, proteger, porque você quer que pare de sangrar em até 3 dias, para daí o tecido, a partir dali, começar o que a gente chama de cicatrização. O teu organismo, o nosso organismo, ele vai entrar num processo natural, fisiológico, para cicatrizar aquela lesão, cicatrizar aquele buraquinho que ficou lá. Rompeu e ele agora quer cicatrizar ali.
tem que formar um tecido novo ali. Não acontece que nem a lagartixa, né? A lagartixa, se você corta o rabo dela, nasce um novo rabo. Os nossos tecidos, o tecido ósseo se refaz, se remodela e você pode muitas vezes nem perceber que ali um dia houve uma lesão. Mas os outros tecidos, o muscular e assim por diante, vai ficar uma cicatriz lá dentro, interna, mas vai formar um tecido e aquilo ali vai precisar ser trabalhado. Então tem essa fase de cicatrização que, conforme o tamanho da lesão, dura aí 2, 3 semanas para cicatrizar. Depois que cicatriza, que você tem um tecido novo formado lá dentro do teu corpo, ou às vezes aparecendo aqui, você caiu de joelho no chão e tirou a tampa do joelho. Você vai ver aquela ferida se reorganizar, fechar. Sim. Mas se for lá dentro, você não vai ver. Você não tem controle visual. E daí entra o controle de sensação. Você vai usar o critério de sensação para saber se você pode continuar fazendo ou não. Então, passadas 3 semanas, cicatrizou o tecido, aí vem a fase que a gente chama de remodelação do tecido. O tecido vai ter que se modelar aquele tecido que está ali, a original. Ele vai ter que acompanhar o tecido original. Se readaptar, né? Ele vai ter que se adaptar àquela situação dos tecidos vizinhos, porque ele é novo. Ele não tem a mesma elasticidade que o tecido que está no entorno. Então ele precisa ser remodelado. E entra o exercício, a repetição do movimento de modo progressivo. Testando os limites, né? Até onde vai ir para você ganhar até ficar normal novamente. Alex, a gente usa uma expressão muito comum assim com os pacientes, dizendo, olha, então veja como é que você está lá parado, né? Qualquer articulação. Você machucou o cotovelo aqui, por exemplo. Parado, com o cotovelo aqui nessa situação, eu não tenho dor nenhuma. Mas quando eu tento esticar meu cotovelo, começa a minha dor. Eu produzo uma dor. Então você classifica essa dor. Você vai testando até onde vai o movimento para causar o desconforto. A gente usa a intensidade da dor como critério. Se você pegar uma escala de 0 a 10, pensando assim que 0 é sem dor e 10 é a pior dor que você já sentiu na tua vida, uma dor de 0 até 4 a gente considera como leve. Sim. De 4 até 6, 7 a gente considera como moderada. De 7 para cima, 8 é uma dor forte. Quando você vai fazer um exercício que você vai retomar, vai começar o movimento, você pode produzir uma dor que vá até 6 no máximo. Sim. Então você vai fazendo o movimento, porque a dor é uma coisa, é uma expressão sensorial própria. Para cada um de nós, uma agulhada pode representar uma sensação diferente. Mais para você, menos para mim, para o Alex, que vai depender muito pode ser que do seu menos dia a dia. ainda, vai depender disso. Então, essa sensação ela pode ser monitorada. Você produz uma dor que vai até uma intensidade 6, mas que quando você volta naquela posição que você não tinha dor, imediatamente a dor cessa. E daí você vai, a gente usa o jargão, né? Você vai tentando empurrar a dor para mais distante. Você vai precisando fazer mais movimento para produzir aquela mesma dor do início. Isso. Gente, isso é muito bonito, mas né? entendeu? Sim. É um critério muito seguro você usar isso. Você entender qual é o limite que você tem para fazer aquilo. Tem que criar uma conscientização. Sim. Para isso, tem que se esforçar nesse sentido. Então, olha, o movimento faz parte da cura, né? Da reabilitação. O movimento repetido faz parte da remodelação do tecido para poder fazer a pessoa voltar a ter a função normal. Se a pessoa ficar só deitada, só sentada, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar boa. Se ela não teve nenhuma lesão, vamos pegar esse exemplo assim que você falou. Ó. Não aconteceu nada com a pessoa. Nada. Ela não se machucou. Não fez nenhuma lesão tecidual. E foi para a cama. E ficou na cama 3 dias. Vai ficar mal. Porque estava muito frio e ela não quis sair da cama por 3 dias. Vocês acham que ela vai ter problema no dia que ela resolver sair da cama? Claro que vai. Vai. Atrofia. O músculo é feito para movimentar. Vai, porque os sistemas delas ficaram em estase, ficaram parados. Vai mudar a extensibilidade dos tecidos. Ela vai adoecer. Porque é o que você disse aqui no começo. Vida é movimento.
Nós somos seres de movimento. Não existe essa, não gosto de fazer exercício. Então, trate de mudar teu pensamento, porque é uma necessidade. A ciência já mostrou isso hoje, tá claro? Agora, professor, o senhor tocou num tema muito importante, que é o exercício físico, né? Então, a gente tá falando mais aqui de quem se lesionou, né? Se machucou, como é que faz? Se fica parado, já sabemos que não, né? Se volta a se movimentar, sim, né? Com cuidado e um pouquinho de dor é importante. Mas e a pessoa, né? A pessoa com hemofilia que não está machucada? Ela precisa fazer exercício físico? Precisa? Todas precisam, né? Mas e aí? Como... Todo ser humano precisa. Todo ser humano precisa. E aí eu pergunto mais, né? Existem exercícios que não podem ser feitos? Até pouco tempo atrás a gente tinha essa ideia, né? Ainda é muito presente. Eu ouço as pessoas falando, né? Ai, né, meu filho não pode jogar futebol, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, coisa de impacto, artes marciais não. Mas isso está mudando. Se já não mudou, né? De que tem que... E aí eu quero ouvir aqui do especialista da área, né? E o Alex pode comentar também se faz algum esporte aí radical, ou algum... Não precisa ser radical, mas algum que gere mais impacto. Sim. A gente tem essa ideia, a pessoa com hemofilia não pode fazer, não deve fazer. Andréia. Por mais que a gente tenha esclarecimento já e tenha provas científicas a respeito, ainda assim, o senso comum, e para as mães principalmente, né, isso pega muito forte, né? Não vou deixar fazer. Qual que é a tua... Como mãe. Dá o teu feeling como mãe. Desculpe, quantos anos tem teu filho? O meu mais novinho, que tem hemofilia, tem 3 anos. Você tem mais um? Tenho. Que idade? Ele tem 7. 7 e 3. Então... Conta pra gente a tua experiência, e daí eu e o Alex complementamos. O Alex como hemofílico e o Álvaro como fisioterapeuta. Olha, o meu filho particularmente ainda não demonstrou um grande desejo por fazer, mas a gente deixa ele brincar desde que ele é pequenininho. Ele não faz nenhum esporte acompanhado, o mais novinho, né? Não tá em escolinha de futebol, né? Não faz nenhum esporte especificamente, mas a gente deixa ele brincar, ele subir, descer nos brinquedos. Ser criança. Né? É claro que hoje ele está numa fase de proteção maior devido ao medicamento, né? Ele faz profilaxia. Sim, desde pequenininho, né? Agora, os danos de não fazer o exercício, né? Não são só apenas esses que já são suficientes, né? Para causar um mal de não mexer o corpo e, portanto, levar a uma doença se a pessoa não tem, mas também psicológicos, né? Para uma criança. Sim, a questão social. Exato, e ter medo de tudo, né? Se a gente poupa demais, a gente vai criar uma criança medrosa. Você cria barreira para ela. Isso. Agora, é importante assim, pessoal, a gente tá falando aqui o que vocês podem fazer e que todos nós aqui temos que aprender a fazer, né? Não é do nada que a gente muda, né? Se de repente hoje a gente tem muito medo, amanhã a gente não vai acordar sem medo. A vida é uma luta contínua. Então, cada dia dá para tentar fazer um passinho a mais, né? Porque se a gente pensar assim, de repente, né, ouve aqui a gente conversando e aí pensa, puxa, eu não sou assim, eu tenho muito medo, então não quero saber de nada mesmo, então é isso mesmo, não quero. Não, vamos aos poucos. Amanhã você tenta mudar uma coisinha. Depois de amanhã, tenta mudar mais uma coisinha, que nem o movimento. Né, vamos fazer esse paralelo com o movimento aos poucos, né? Estica um pouquinho, depois estica mais um pouquinho, estica mais um pouquinho. E assim, gradativamente, a gente vai alcançando conquistas mesmo na nossa vida, né? Então, não somos todos iguais, não precisamos ter todos o mesmo proceder, mas é interessante, sim, que a gente se aproxime nesse sentido de diminuir o medo. Né, diminuir o medo e ser um pouquinho mais atrevido com cuidado, né, e a gente já tem suficientemente cuidado médico, né, fisioterapêutico e tantos outros pra gente se arriscar um pouquinho mais, num bom sentido, tá? De causar bem, né, às crianças, aos adultos. Aí, se tiver muito parado, vamos se movimentar, né, vamos levar os nossos filhos para se movimentar com cuidado, né, com moderação, mas se acontecer algum machucadinho ali, tem como cuidar disso também, né? Você não vai deixar a tua criança se enfiar lá e cair de cabeça de um prédio, não é isso que a gente tá falando, né? É bom senso, mas eu acho que a gente tem demais, né? A comunidade de hemofílicos tem demais e talvez seja bom a gente ter um pouquinho de menos pra a gente não adoecer psicologicamente, não isolar, não ter fobias desnecessárias. Isso. Então é nesse sentido que a gente fala, tá? Sim, e no desenvolvimento, né, André, Alex, no desenvolvimento da criança é muito importante o repertório de movimentos. Sim. Então, se o teu filho
é impedido de fazer isso justamente no momento onde ele está construindo a memória de movimento dele. Então eu acho que você tem que pegar como teu filho, você tem um de 7 anos e um de 3, você tem que deixar, é isso. Eu tenho 2 filhos hoje adultos, tenho um neto de 1 ano e 7 meses, e a gente vê as coisas assim, ele vai fazendo destemido e você, claro, você protege, você deixa as janelas fechadas, porque eu moro em prédio, mas então fecha a janela, põe tela na janela. Vai começar uma atividade lá que você vê que tem risco. O teu de 7 anos, quando foi andar de skate, se for andar de skate, você põe um capacete nele, claro. Tem que pôr um capacete. Tenha ou não tenha hemofilia, tem que pôr um capacete nessa criança. Vai andar de bicicleta, eu ando de bicicleta, sempre usei capacete, eu uso luva. Não vai pôr na criança luva, uma joelheira? Por que não? São essenciais, né? Sim. Independente sendo ou não sendo. Vai cuidar, mas essa criança precisa participar. Sim. Você não vai pôr teu filho de 7 anos para fazer se ele tem hemofilia, para ele fazer Muay Thai, Karatê, futebol, artes marciais. É isso. Aí já coloca em tudo, né? Veja, quando a gente pensa assim, né? Vou fazer musculação. Não que não possa. Não que não possa, mas é que você expõe, aumenta o risco. Exato. Esse é o ponto. Você não limita ali, você não vai criando limites para ele desenvolver aquela habilidade social. Né? Exato. Então eu acho que ele tem que participar com as devidas medidas de segurança normais que existem. Você precisa fazer isso. Lembrar que musculação é a adaptação de carga. Sim. Quando você começa um novo exercício, você tem 2 possibilidades. Você pode ir lá e fazer um teste de repetição máxima para ver qual é a carga que aquela articulação tolera. Mas se você tem uma pessoa com hemofilia, que tem um histórico, que teve sangramento naquela articulação, tem lá uma articulação-alvo, que já teve sangramento, você começa a fazer uma coisa progressiva, adaptação. Você vai adaptando. Meio quilo, 1 quilo, 1,5 quilo. E você vai avaliando a resposta, porque é sempre assim. Você tem uma fotografia da criança, do jovem, naquele cenário, que ele está em tal condição. Está lá em pé, parado na frente, não tem nenhum sangramento, não tem dor em nada. Tá bom, ele vai fazer uma atividade, vai começar a natação. Vai começar a natação no primeiro dia fazendo 3.000 metros? Não, claro que não. Ele vai começar água. Ele vai começar a ambientação, vai aprender a água, se defender, não se afogar, Agora vai nadar. Vai pegar uma pranchinha, vai colocar um pull boy entre os joelhos. Então existe uma progressão, uma construção. Teu filho, as crianças, elas devem participar desse processo. Não podem ficar dentro de casa, trancado num quarto. Uma bolha. Fechado, você mandou almofadar todas as paredes do quarto, o chão, o teto. Capacete, joelheira, escafandro. Tudinho pronto para evitar qualquer coisa. E aí, o que acontece? Eu sou exemplo vivo disso, que superproteção não adianta. Só cria limitação. Eu fui criado na época que não tinha profilaxia. Então, assim, era medo. Você não pode descascar uma laranja porque você vai se cortar. Você não pode comer com garfo e faca porque é perigoso. E qual idade, isso mais ou menos, Alex, que você lembra? Você ouvia isso? Tipo, acho que até os 8, 10 anos eu lembrava. Que sempre teve esse cuidado. Eu tenho fotos que minha bicicleta ficava, quando era novinho, ficava pendurado, que eu não podia porque tinha o risco de eu me machucar. Que qualquer batidinha ficava roxo, e é porque eu era hemofílico. Então, assim, eu, como hemofílico hoje, eu sei que isso é desnecessário. É só uma questão de consciência mesmo. Vai devagar, pode ir, mas vai devagar. Joga bola, mas não vai ali entrar na zaga, não vai dar uma fechada ali. Sim, claro. Começa no tem gol. Que experienciar, tem que experienciar. Então, assim, é tudo questão de você ter bom senso no que você vai começar a introduzir com a criança ou pro hemofílico, que seja. Pratiquei musculação por muito tempo. Sempre tive dor no ombro. Nunca soube por quê. Depois da profilaxia eu descobri. Excesso de carga, sangramento. Olha. O punho. Sempre com contenção no punho porque doía o punho. Por quê? Não sabia, não tinha consciência. Olha. Então, assim, isso muda. Mas, assim, eu tive que aprender com o passar do tempo, sozinho. Não porque alguém veio, igual a gente está fazendo hoje. Passando essa experiência de vida, ensinando outras pessoas para ela não precisar descobrir sozinha. Então, assim,
é coisas que a gente tem que entender devagarinho. Faz ali uma parte, que o doutor estava falando, faz uma pequena atividade, vê ali um limite, conseguiu se adaptar, aumenta um pouco o ritmo. Claro. Ou limita aquilo, isso daqui é o suficiente. Sim. Divide o esforço físico para 2, 3 atividades, mas numa quantidade ali regular, que não vá causar nenhum dano, entendeu? Assim, hoje eu não deixo de fazer nada. Nada, nenhum esporte. Que você faz profilaxia. Faço. Assim, hoje eu não faço mais nem musculação, nem esporte, porque eu tô com uma lesão na coluna, mas quando eu tiver recuperado, eu vou voltar normal. É, porque você tem planejado uma cirurgia, Sim, eu tenho uma cirurgia planejada na coluna. Mas assim, pedalava, nadava, corria, assim, normal. Com 2 crianças. E o Alex tem na coluna o que todo mundo tem na coluna. Não é porque ele tem hemofilia que ele tem uma lesão diferente na coluna. Ele tem a mesma lesão que eu vejo no meu consultório, que todo mundo tem. Normal. Para cada 100 pessoas, 80 tem o que ele tem. Mas ele tem um plus aí, que ele tem hemofilia, mas ele controla isso, ele faz profilaxia. Então, com bom senso, vocês afirmam que é possível fazer qualquer atividade física? Sim. Eu acho que sim. Não é só natação? Não, se você olhar lá aquela publicação na WFH, né, depois até se puder disponibilizar isso no programa, colocar o endereço deles, lá tem esse guideline, é um guia. E tem na língua portuguesa, publicado em português. Olha só. Fácil, Legal. fácil. Vai lá no capítulo de atividade física. Leia o capítulo de atividade física, mãe. Faça isso, mãe. Leia lá, mãe. Porque você vai ver que é possível. A gente, claro, não vamos recomendar para o teu filho agora, vá fazer ginástica olímpica. Porque é uma exposição. É uma exposição ginástica olímpica. Porque tem mais impacto, então, tem salto. Para qualquer pessoa, Para qualquer pessoa. Tem que ter um preparo muito grande. Eu tratei, na universidade, durante muitos anos, a gente fez parte do grupo que cuidava dos atletas do Comitê Olímpico de Ginástica Olímpica, no tempo da Daiane, olha. da Daniela Hipólito. Então, essas atletas, a gente fazia assistência delas lá. O nível de lesão, porque é uma atividade que tem uma demanda que exige muito. Enorme, além, né, do que o corpo dá. Então, assim, é possível? Claro, com profilaxia, com controle e tal, você vai poder fazer, eu imagino, que todas as coisas que um ser humano pode fazer. Igual o doutor falou, ninguém vai entrar no atletismo e já começar no alto, né? Vai começar no rolando, fazendo um movimento pequeno, até ter estrutura suficiente para fazer um de alto impacto. Então é nesse sentido que a gente fala. Pode fazer. Começa, não queira chegar lá no final já de uma vez. Comece ali no primeiro, faça o aquecimento, faça o alongamento. Isso. Importante. Faça os primeiros movimentos, aprenda, cria aquela memória muscular naquela atividade, para você aí desenvolver. Andar de bicicleta sem rodinha. Começa com uma rodinha, depois você tira, para você andar sem nenhuma rodinha. Não, tem uma bicicletinha hoje que é sensacional, que as crianças começam, aquela que tem 2 rodinhas e não tem pedal. Sim. Aquilo ali é sensacional. Teu filho tem que experienciar aquilo. Na hora que ele sair dali, ele já sai pedalando e equilibrado. É impressionante. As perninhas dele que vai limitar quanto que ele vai ficar pendurado ou não. E as perninhas fortes, porque ele vai ficar com as perninhas fortes. E músculo forte protege as articulações. Olha, isso é de todo mundo. Da pessoa com hemofilia também. Sim. E gente, já, né, indo para, infelizmente, né, o tempo passa rápido, indo já para finalização, né? Álvaro, você acha que as pessoas, assim, subestimam a importância da fisioterapia no dia a dia? Como você enxerga isso? Não preciso, não sei o quê. Eu acho que é falta de informação. Eu acho que esse é o principal aspecto. Hoje, muito diferente do passado. Quando eu comecei há 42 anos, as pessoas não sabiam nem o que era a fisioterapia, né? Não sabiam o que era hemofilia e também não sabiam o que era a fisioterapia. Tá bom? Na década de 80, eu me formei em 85. Estava no escuro. Então, nessa década, ninguém sabia. Ninguém sabia nada. A fisioterapia era... tinha um amigo que brincava, auxiliar de esparadrapo, né? Então, mas assim, eu acho que tudo depende do profissional que você consulta
É importante o fisioterapeuta fazer uma avaliação, uma anamnese daquele cenário, registrar as perdas, se elas existem, tem que documentar essas perdas, fazer uma análise do movimento, quando for possível comparar os lados, às vezes até comparar o padrão da família. Claro, tem que ver a queixa do paciente e você constrói através do exercício, porque o fisioterapeuta, a principal ferramenta é a análise do movimento, porque a gente busca a função, é a manutenção da função. Toda a metodologia na ortopedia, por exemplo, ela evoluiu para que houvesse uma manutenção de função. As técnicas cirúrgicas, o conceito hoje é você minimizar a perda. Então o paciente faz um procedimento cirúrgico, claro, excepcionalmente, alguma vez ele tem que ficar parado, não pode fazer nada. Mas isso é exceção. A regra é você tem que movimentar precoce, você tem que colocar a pessoa em pé o mais rápido possível, ela tem que voltar para essa dinâmica por conta da circulação dos líquidos, porque às vezes um problema articular pode interferir em outros lugares e acabar comprometendo a saúde de uma maneira geral da pessoa. A pessoa acaba ficando hipertensa, ela acaba ficando com diabetes porque não fez mais exercício, acumulou muita gordura, juntou muito triglicerídeo. Uma série de problemas que poderiam ser evitados. Exatamente. Né? Então, o fisioterapeuta tem um papel muito claro na manutenção da função do ser humano. Isso é fundamental. E nós conhecemos as ferramentas para abreviar essa recuperação. A gente conhece os macetes, a gente entende o que está acontecendo com o paciente. A gente consegue compreender isso porque o fisioterapeuta estudou sobre isso, né? Sobre essas incapacidades, as disfunções. Claro, depois tem a observação. E a gente tem hoje, respaldado pela literatura, muita publicação científica que mostra exatamente isso, a importância da manutenção da função para que manter uma qualidade de vida, para que as pessoas consigam fazer as coisas que precisam fazer, que são prazerosas na nossa vida, né? Sair daqui agora, né? Você vê teus filhos, vou ver minha mulher, meu neto, meus filhos. Você vai curtir tuas 3 meninas lá. E é isso, fazer um passeio, comer uma pipoca agora de noite, um pinhão, né? Assistir uma televisão. Sim. Então, o essencial é a movimentação, né? Então, o fisioterapeuta tem um lugar especial aí nesse processo e para a pessoa com hemofilia, ele é uma ferramenta bem importante. Nós podemos ajudar e fazer a pessoa com hemofilia ficar consciente em relação a isso. Alex, você atesta isso? Concorda com isso que o professor falou? Eu assino embaixo porque eu vivo isso. Então, assim, a gente sabe a importância, a conscientização, eu acho que é a palavra-chave de tudo isso. Você está consciente, saber que aquilo é necessário, aquilo é importante. Então, eu assino embaixo por experiência própria. É isso. Ai, gente, olha, muito obrigada por vocês aceitarem o convite de vir até aqui, tá? Conversar com a gente da PH, contar da experiência, né? Como o cuidador, como paciente, né? São anos de caminhada, muitos mais virão, né? Se Deus quiser. Sim. E a gente pode se ajudar. Né? A gente pode se ajudar porque o conhecimento é coletivo também, né? Ninguém estuda, o professor lá não estudou anos e anos e ficou sozinho com aquilo para ele, né? Ele se comunica e aprende também diariamente na vivência e essa é a nossa intenção, né? De trazer conteúdo que edifica, que constrói, que muda vidas, né? Então vocês gostariam de dizer algumas palavras finais? Fiquem à vontade. Eu me sinto honrado de poder estar aqui, de ter tido o privilégio da minha vida, de as pessoas confiarem em mim, os pacientes confiarem em mim, porque isso é muito importante, né? Você poder fazer o que você falou, você colocar em prática aquilo que você aprendeu, e eu tive tanta oportunidade na minha vida em aprender. Eu fui fazer uma bolsa em Los Angeles pela Federação Mundial de Hemofilia. Olha. Então foi um privilégio enorme. Eu fiz mestrado na Escola Paulista de Medicina pela Universidade Federal do Paraná. Hoje eu estou aposentado do Hospital de Clínicas, mas não da minha vida de trabalho. Eu tenho o meu consultório e eu, felizmente, eu consigo colaborar com essas pessoas. E é uma delícia você receber uma mensagem no teu telefone dizendo que, puxa, olha, fiz aquele exercício, estou me sentindo tão bem, eu estou conseguindo fazer tal coisa. É muito prazeroso isso. Então, fizemos isso hoje, a gente conversando.
Falando, ó, consigo fazer um movimento que eu não estava fazendo, que o movimento do pé. Isso. Então, são ganhos assim que você compartilha com o paciente que é maravilhoso. Eu sou grato muito a Deus, às pessoas que abriram as portas para mim, e não foram poucas. Se eu for falar aqui o nome das pessoas, são muitas pessoas. Eu tive o privilégio de aprender com muitos professores, e a gente aprende muito com os pacientes. Cada paciente que entra no teu consultório e te conta uma história, é aquela história única. A pessoa está vivendo, está experienciando aquele problema. A gente precisa parar e entender qual é a dor da pessoa. Isso. O que ela precisa, porque o que ela quer. Né? Aonde que você quer que eu interfira, que eu posso interferir, então, mas eu preciso entender aonde que é isso. Tem a parte técnica, claro, a gente tem lá, sabe fazer, tem as metodologias e tal, mas qual que é a expectativa do nosso paciente? Eu acho que esse é o principal aspecto. Eu posso entregar para ele aquilo que ele quer? Então, obrigado. Obrigada, Alex. Agradecer o espaço, contar um pouco do que eu vivi, o que eu vivo. Agradecer a PH, Dr. Álvaro, tá presente na minha vida atualmente, e fico muito feliz em participar desse momento. Muito obrigada novamente aos dois, obrigada a todos vocês também. A gente se vê no próximo episódio. Não esqueçam, curtam esse vídeo, os demais da Ciranda, compartilhem, se inscrevam no canal, porque a gente pode construir conhecimento juntos e caminhar rumo a essa autenticidade de vida, né? Da gente tomar conta da nossa vida, né? De poder se movimentar, de poder viver com qualidade. Muito obrigada, até a próxima.